Começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo Diminuindo a Navegação, tá bom? Do livro, se eu não me engano é o 4 ou 5, eu não sei, se vocês podem falar aí pra mim. E eu reintitulei esse capítulo para que fique mais intuitivo para vocês, tá bom? Então eu coloquei aqui maré alta e maré baixa, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes eu quero fazer uma introdução com vocês com esse desenho aqui que eu fiz. Olho no noivo. Presta muita atenção. Quando o Bruno, da Cíntia, ele colocou no grupo, o que mais estava impactando ele foi que, ou o que ele mais tinha entendido, foi que enquanto o amigo do noivo interage com a noiva, com o objetivo de apaixonar o coração da noiva, juntar a noiva e o noivo, ele não pode tirar os olhos dele de Jesus. Porque se ele tira os olhos dele de Jesus, naturalmente, mesmo que ele não esteja flertando necessariamente com a noiva, nesse caminho ele vai se perder. E aí quando o noivo chegar, ele vai se sentir sem utilidade. Então, olha só o que eu vou falar aqui com vocês. Nós precisamos, como amigo do noivo, servir a noiva, mas com expectativa e com os olhos no noivo. Por quê? Porque quando o noivo voltar, ou quando a gente cumprir o nosso objetivo com a noiva, o nosso propósito, a nossa felicidade, ela não se esgota. Pelo contrário, ela se torna plena. Graças a Deus eu não preciso mais trabalhar para a noiva ou com a noiva. Agora eu posso ser noiva e me apaixonar e usufruir do relacionamento com Deus. Por que eu estou falando isso? Essa é uma pequena introdução daquilo que a gente falou semana passada. Quando a gente coloca os nossos olhos simplesmente na nossa interação com a noiva, ou seja, quando nós colocamos os nossos olhos simplesmente no que os nossos dons e talentos e as nossas, o que a gente chama de vocação, quando a gente coloca os olhos nisso somente, quando isso acaba, nós perdemos o rumo. É como se a nossa bússola quebrasse. Vocês estão me entendendo? Porque os nossos olhos estavam no lugar errado. 1 Coríntios 13, e esse é o argumento central de Paulo escrevendo para Coríntios. Ele fala o seguinte, pessoal, a profecia vai acabar. O falar em línguas vai acabar. Mas quando o noivo voltar, a única coisa que vai sobrar é o amor. Por isso o amor é o maior de todos os dons. Por quê? Porque quando Cristo chegar, vai existir, pessoal, a necessidade de eu profetizar para alguém? Não vai, Cristo vai estar no meio de nós. Vai haver necessidade de eu me edificar falando em línguas ou edificar a igreja? Não, por quê? Porque eu vou estar diante de Cristo. Eu vou estar desfrutando da presença encarnada e plena de Cristo. Mas a Bíblia fala que esses dons, assim como o amor, naquele dia, quando ele voltar, nós só teremos isso para entregar para Deus, o amor. Então, o olho no noivo, ele é sobre isso. Onde os seus olhos vão estar... deixa eu melhorar essa frase. Se você colocar os seus olhos na sua interação com a noiva, um dia a noiva vai encontrar com o noivo e vai casar. E você, como um amigo, você no papel ali de ajudante, de cerimonialista, vai perder a sua função. A única vez que eu conversei com a minha cerimonialista, pessoal, foi no meu casamento. E antes dele. Assim que eu casei com a Duda, eu nunca mais falei com a cerimonialista. Vocês podem lembrar no casamento de vocês, alguém que ajudou muito no casamento de vocês, mas que depois que acabou o casamento, um fornecedor, você nunca mais conversou com ele. Por quê? Porque o propósito se cumpriu, amém? A cerimonialista, ela me ajudou e eu casei. E agora o propósito acabou. Então, nós precisamos ser amigos do noivo, e eu sei que essa visão tem impactado vocês, mas a nossa interação com a noiva, ela não pode ser o único ou o centro dos nossos corações. Porque quando isso acabar, não teremos mais nada para entregar para o Senhor. E nós sentiremos vazios. Então, querido, eu quero te dizer que, apesar de eu ter feito um grande esforço para que vocês abraçassem essa teologia de ser amigo do noivo, e apesar disso ser tremendo, eu quero que você alinhe o seu coração
em relação a isso, entendendo que a coisa mais preciosa que você pode preservar enquanto interage com a noiva é o amor pelo noivo. Porque quando acabar tudo isso, quando acabar o meu serviço para com vocês, eu quero estar feliz porque eu não só fiquei me esforçando e trabalhando para que vocês se apaixonassem. Nesse processo, eu cuidei do meu amor. Vocês entendem isso que eu quero dizer? Então, peraí que eu saí da tela sem querer, não estou vendo vocês mais. Então, quando eu interajo com vocês, por exemplo, a Duda ela pregou o que domingo? Sobre amor, né? Como isso foi maravilhoso. Só que como foi maravilhoso ver o amor dela pelo noivo. Não é verdade? Não só a grande vontade dela de fazer com que vocês amem também, mas o amor dela pelo noivo. Então, o que eu quero dizer, para a gente fechar essa introdução, cuidado para que no processo da sua vida de ministro, da sua vida de alguém que colabora para o reino de Deus, você não fique falando para os outros amarem e você deixe de cultivar o seu amor. Você sabe que a maioria de vocês aqui, se não todos, são casados, sabem que nós precisamos, de tempos em tempos, cultivar o nosso amor, não é verdade? De tempos em tempos nós precisamos plantar mais romantismo, um momento sozinho com a nossa esposa. Por quê? Porque senão o amor para de ser a paixão e começa a virar uma eterna amizade e daqui a pouco você não tem mais aquela paixão e isso pode destruir o seu relacionamento. Então, eu quero que você entenda que o seu relacionamento com a noiva é como um amigo. Mas aonde o seu coração está posto é no seu relacionamento com o noivo. Então pensa, eu trabalho para cá, olhando para lá. Enquanto eu falo, noiva, ame mais. Eu no meu devocional oro e busco para que eu seja esse exemplo. Porque de verdade, a coisa mais preciosa que um amigo do noivo pode fazer é falar, olhem para mim e me imitem, assim como eu imito a Cristo. A coisa que Paulo podia falar de mais preciosa é, olhem para mim e sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo. Olhem para a minha vida. Vocês entendem isso, querido? Sabe por quê? Você que está mais envolvido com o ministério, você vai saber o que eu estou falando. E talvez você que aspire se envolver mais com o ministério, talvez você também se pegue nessa situação. Às vezes, querido, você está fazendo o seu devocional se preocupando com os outros. Vou dar um exemplo. Uma vez eu ouvi um pastor falando o seguinte, eu já parei com isso há muito tempo de fazer devocional só para mim. Eu sempre faço meu devocional pensando em como aquilo pode agregar para o reino. E apesar da frase sair bonita e sair de um coração talvez bem intencionado, isso é extremamente perigoso. Porque você não faz mais o seu momento, você não tem mais o seu momento com Deus para que a sua vida pessoal seja edificada e que o seu amor seja cultivado. Pelo contrário, você fica olhando para a Bíblia e como isso pode servir o seu irmão. E isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Porque o ministro, antes de ser um bom professor, ele precisa ser alguém que viveu e passou pelo trajeto. Então, pessoal, é que quando nós estamos nos relacionando com Deus, cuidado com essa frase ou com esse pensamento. Nossa, isso aqui daria... A nossa igreja precisa saber disso. Nossa, isso aqui daria um bom sermão. Nossa, isso aqui seria um bom ensino de célula. Nossa, não, querido, deixa o seu coração primeiro ser ministrado. Talvez isso seja um excelente sermão realmente. Talvez isso seja um excelente estudo de célula. Mas Deus ele é tão maravilhoso que ele não é um usurpador. Alguém que só usa o ministro. Mas ele é alguém que age através da transformação da vida do ministro. Esse é o maior testemunho do evangelho. Não é o que você fala sobre Jesus, mas é o que você vive com ele. Amém? Isso é muito poderoso, tá bom, pessoal? Eu preciso que isso seja preservado no coração de vocês. Para que vocês não achem que ser amigo do noivo realmente se limita a simplesmente uma vida de interação com a igreja. Não, mantenha os seus olhos primeiro no noivo. Antes de falar para a igreja, ame mais, ame você mais.
toda vez que algum tema da Bíblia surgir no seu coração, como um bom sermão, um bom estudo, algo precioso para os outros, primeiro pare e pense que talvez, e muito provavelmente, meu amigo, Deus está querendo primeiro falar com você. Está querendo que aquela verdade fale ao seu coração. Tá bom? A primeira coisa que esse capítulo ele começa falando pra gente no livro é que Deus trabalha com uma maré alta e uma maré baixa. Deus trabalha em momentos de ápice de ministério, de felicidade e de sucesso. Como assim? Deus ele te leva a um momento de êxtase e de felicidade no ministério para que você se sinta realizado e feliz naquilo que você está fazendo. Mas ele usa marés baixas para alinhar o seu coração e te direcionar no caminho certo. Para que no êxtase do ministério, no êxtase do seu serviço, você não se desvie. Entende? Então, vocês sabem que um carro talvez chegue a 120, talvez chegue a 130 com alguma segurança. Mas vocês sabem que é muito mais fácil guiar um carro a 60 por hora do que a 200, não é verdade? Qualquer mínimo movimento no volante, você pode sair da curva. Então esse momento de frear, esse momento de diminuição, é algo que esse capítulo do livro vai trabalhar como uma ferramenta pedagógica de Deus. E essa frase, ela está encarnada na declaração de João Batista. Quando vão indagar ele sobre quem ele é e quem Cristo é, a frase final dele é que ele cresça e eu diminua. Mesmo consciente, mesmo revelado pelo Espírito Santo que João Batista precisava diminuir, então olha só diminui quem desce de um degrau para o outro, não é verdade? Então, ó, ele não está falando, vai lá, Jesus, pode crescer e eu vou parar aqui. Não, ele está falando que ele vai diminuir. Ele vai descer mais um degrau para que Cristo possa aparecer mais. Mesmo ele sabendo disso, querido, acontece que em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 10, João Batista ele é preso. E em Mateus 11, ele está preso. E vocês vão ver que mesmo um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, mesmo um homem consciente da diminuição que ele deveria, ou que ele haveria de passar por essa diminuição, por essa maré baixa, mesmo esse homem que já sabia que isso ia acontecer, sofreu e teve uma crise, tá bom? Então, abre comigo a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 11, tá bom? Abre a sua Bíblia comigo, faz esse exercício de você abrir, não só me ouça aqui falando. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1. Versículo 2. A Bíblia fala o seguinte: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então vamos aqui. Essa pergunta de João Batista é o seguinte: Cristo, Jesus, você é o Messias ou não? Você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ou não? Não é essa a pergunta que João Batista fez? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês antes da gente continuar lendo. Quem que aponta para Jesus? Eu quero que vocês respondam no chat para mim. Quem que aponta para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem que fala essa frase? Então, olha aí, vocês estão respondendo João Batista. Agora, olha para mim, o próprio João Batista, depois de ter falado isso, ele pergunta: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Pessoal, o que isso simboliza? O que isso mostra pra gente? Que até João Batista, escolhido por Deus para abrir o caminho para o noivo, até esse homem, inspirado e profetizado pelos profetas, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, um homem extremamente corajoso, que está preso por enfrentar um governante. Coragem, ousadia são palavras que vêm junto com o ministério de João Batista. Esse camarada, quando passa pelo processo de diminuição, até ele duvida. Até ele duvida.
Então, aqui eu quero já te preparar. Por quê? Porque Cristo, como eu falei, ele não só usa o talento que ele planta na vida do ministro. Ele quer fazer com que o ministro viva aquilo que ele prega. Na verdade, querido, que vocês avaliam se um pastor ou um pregador é digno de respeito, se ele vive aquilo que ele prega? Não é verdade isso? Quando você olha o camarada pregando aquilo que ele não vive, naturalmente você o desqualifica. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá a oportunidade de participar daquilo que ele colocou para te usar. Eu não sei se vocês entenderam. Como Efésios 2, versículo 7. Para que nas eras vindouras vocês sejam exemplo da minha graça. Não é que nas eras vindouras vocês falem da minha graça. Jesus quer que a nossa vida seja o reflexo da nossa mensagem. Então, querido, não queira ser usado por Deus antes de viver aquilo que você está pregando. Sabe? Não ouse falar do evangelho se a sua vida hoje ainda não é compatível. Talvez você faça um desserviço para o reino de Deus. Entende? Talvez você falar que é crente, carregar o nome do evangelho e querer pregar, sendo que a sua vida não é uma vida coerente, um exemplo, você talvez esteja fazendo um desserviço para o reino de Deus. Então, vale muito mais a pena a gente, como a gente estudou semana passada, a gente passar pelo deserto, conhecer no deserto, conhecer o nosso Deus e deixar ser transformado por quem Deus é e por que Ele deseja por quem Ele deseja formar. Quem que Ele quer que o Ricardo seja? Quem que Ele quer que o Eliandro seja? O que Ele quer que o Ricardo fale? Isso é importante, mas é posterior. A priori, Deus quer transformar o Ricardo. Deus quer transformar o Eliandro. Deus quer transformar o Marcelo. A posteriori, Ele quer usar o Ricardo. Ele quer usar o Eliandro. Ele quer usar o Marcelo. Ele é muito maravilhoso, querido. Então, a gente está no versículo 3 ainda. Aí no versículo 4, Jesus responde falando o seguinte: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então olha só o que ele falou até o versículo 5. Ele respondeu diretamente à pergunta de João Batista? Não. Ele respondeu de qual forma? Vocês vão falar aquilo que vocês estão olhando. Por quê, gente? Porque João Batista já sabia. João Batista já sabia que ele era o Cordeiro de Deus. É só uma crise. É só uma crise. Exatamente, meu tio Ricardo. Ele fala, olha para os frutos para que você lembre daquilo que você já sabe, querido. Então, não tente descobrir, isso aqui é uma boa dica, não tente descobrir nada novo no momento de crise. Volte à origem. Vem para a margem. Olha o livro do nosso pastor. Olha para trás. Vamos relembrar aquilo que Jesus Cristo já falou com a gente. Vamos relembrar aquilo que a gente sabe sobre quem Ele é. Vamos relembrar sobre a fidelidade de Deus. Antes de você querer responder a uma crise que você está vivendo. O que Jesus está falando aqui para João é falando assim, João, eu não preciso te responder porque eu sei, João, que você sabe. Só quero reanimar o seu coração com esperança. Olhe para os frutos do que está acontecendo. Então, querido, mas o versículo 6, ele tem um peso especial. Que o versículo 6 é uma mensagem direta para João Batista. Ele fala o seguinte: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E isso aí é uma pedrada nos nossos corações. Quando o amigo do noivo, por muitas vezes, é colocado de lado na história, entre a relação do noivo e a noiva, nessa crise de diminuição, nós podemos entender o noivo como um grande problema. Como um amante que olha para o marido da mulher a quem ele está paquerando e desejando como um problema.
Então, o que Jesus está falando é pra gente, ministros. Esse versículo 6 é pra gente, é atual. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porque, querido, João Batista, olhando para o que Jesus estava fazendo, e eu quero que vocês pensem que a relação de João Batista ela é muito mais profunda, porque ele era parente, primo, com poucos anos de idade, que provavelmente cresceram juntos, jogando bola. Entende a diferença disso? É uma relação muito profunda, muito visceral. E ele olhando para Jesus, fazendo... Olha o nível, olha o tamanho do poder de Deus revelado a Israel, pessoal. Cegos veem, coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Pensa esse impacto que está acontecendo na nação de Israel. Agora você pensa você vendo alguém ressuscitando morto e não te livrando de uma prisão. Sabe, alguém que você entregou a sua vida para. E ele nunca nem te chamou para dar uma oportunidade de 5 minutos na igreja. Você entregou a sua vida para. E você tá lá preso, sofrendo em crise. E ele não vai te resgatar. Você sabe que ele é Deus e que ele pode fazer e ele decide não fazer. E agora ele quer saber como o seu coração vai responder. Porque nós estamos felizes servindo ao Senhor na maré alta, mas ele quer que a maré baixa seja algo comum para nos realinhar. Eu tava vendo, querido, como isso é importante. Eu tava assistindo um documentário hoje, um episódio de um documentário sobre futebol americano. Eu tenho gostado muito de futebol americano. E aí, eu tava assistindo um documentário sobre um dos caras, assim, que é craque lá. E aí, ele tava falando assim, eu sempre quero vencer. Mas às vezes é muito bom perder. Porque eu volto pra minha casa e cuido da minha filha e cuido da minha esposa e lembro que eu não posso negociar o meu sucesso no trabalho com aquilo que é mais importante. Vocês entendem o que ele falou? Se ele só vencesse, essa felicidade, essa empolgação... Gente, não é muito bom ganhar? É muito bom ganhar, é muito bom ter sucesso nas coisas que a gente faz, em qualquer coisa. Só que esse excesso de sucesso, de afirmação e de empolgação pode nos distrair daquilo que verdadeiramente importa. Então olha o que ele falou, é claro que eu quero sempre ganhar. E aí o documentário mostra assim, numa final de uma competição que ele perde. E por ele perder, ele volta para casa. Ou aproveitar a oportunidade para alfinetar meus amigos botafoguenses e flamenguistas, que voltaram para casa cedo no Mundial e puderam ficar descansando aqui enquanto a gente estava jogando lá. Só que aí, quando ele volta para casa e passa talvez 1 ou 2 semanas fora da competição porque eles perderam, ele olha e pensa, caramba, cara, eu não posso perder. Ele fala essa frase, eu não quero perder a criação da minha filha. Eu quero estar aqui. Então, e aí, pessoal? Essa perda dele, essa maré baixa, foi uma maldição ou foi uma benção? Foi uma benção. Foi uma benção. Porque o que importa? Mais um título ou você participar da criação da sua filha? Então, Deus, ele usa essa dinâmica de maré alta, de êxtase ministerial. Então você vai falar, cara, naquela época eu era tão feliz, eu era usado por Deus e aquilo era tão bom. E aí agora você pode estar se vendo numa maré baixa, numa crise. Porque mesmo que você saiba que faz parte da vida, como João Batista, você entrou numa crise. E, gente, isso é genuíno. Só que Deus está usando isso para um propósito e nós precisamos passar por essa fase de maré baixa, passar por esse deserto temporário e aproveitar ele para onde Jesus quer que eu olhe. Sabe, talvez João Batista dedicou toda a sua vida trabalhando para o Messias e agora que ele não pode mais fazer nada, agora que ele não pode mais chamar a atenção de ninguém, agora que ele não pode mais repreender ninguém, e ele só está preso, e não tem nada que ele possa fazer. Ele entra numa crise. Você entende como isso é muito real, gente, nas igrejas, na nossa vida? Pensa, o João Batista tem uma vida toda, Leandro, de trabalho, olha, ó, todo dia pregando e profetizando e corrigindo e batizando e estabelecendo, Jesus está vindo, pá, e agora acabou. Ele está preso. E ele não pode mais fazer nada. E aí vem uma crise.
Eu quero que você abra a sua Bíblia, o seu livro comigo, na página 44. Na página que é a próxima página do início do capítulo. A próxima página do início do capítulo. É o segundo parágrafo. A gente vai ler o segundo parágrafo, talvez um pouco mais. A primeira palavra aí que eu vou começar a ler é praticamente. Vocês acharam aí? Olha aí para essa palavra na página 44. Praticamente todas as nossas experiências alternam períodos de crescimento ou diminuição durante a vida. Assim como as marés do oceano, temos períodos nos quais o crescimento parece fluir através de nós, mas apenas para ser seguido por uma maré baixa de diminuição. A diminuição é um ingrediente essencial dentro do ciclo da vida saudável, pois sucesso ininterrupto é prejudicial para a formação do caráter. Então, o que ele está falando aqui é basicamente o seguinte: um filho criado só com sim dá certo, pessoal? Não dá, né? Um filho criado só com sim dá certo? Se ele não aprende, se ele nunca ouve um não, vai dar errado. E é assim, nós somos filhos de Deus. E nós não podemos ser criados só com sim. Vamos continuar lendo aí, pessoal. Diminuir é um processo necessário para o sucesso, pois sem ele nós não processamos o sucesso de maneira saudável. Há algo estonteante ou empolgante na adrenalina do momento. Pode subir a cabeça. Podemos notar os efeitos, por exemplo, na vida de Josué. Após atravessar o Jordão em solo seco e assistir as muralhas de Jericó caírem aos seus pés, Josué estava experimentando uma invasão daquilo que eu chamo de momento do ministério. O que o autor do livro está falando? É o seguinte, gente, pensa. Josué viu muralha caindo pelo poder de Deus. Ele viu um mar se abrir para ele atravessar. E ele está falando que ele chama isso, esse sucesso consecutivo, esse momento de felicidade, como o momento do ministério, entendeu? O ápice, o clímax do ministério. Como resultado, ele não consultou a Deus sobre a batalha de Ai. Ele sofreu uma derrota para Ai, pois estava se sentindo confiante em seus próprios passos. Após finalmente conquistar Ai, ele novamente deixou de consultar a Deus sobre os embaixadores de Gideão. Ele cometeu 2 erros sérios de julgamento, pois enquanto estava sobre o efeito de uma onda de sucesso, ele perdeu sua linha de dependência para consultar a Deus. Deus achou necessário disciplinar José para que ele aprendesse a administrar seu sucesso em maturidade. E de que maneira ele foi discipulado? Em apenas uma palavra: diminuição. Deus usou a diminuição para restaurar a mansidão de Josué. E agora eu quero ler a última frase. Mansidão é o fruto de uma resposta adequada à diminuição. Isso é poderoso, pessoal. Então, ele está falando o seguinte. Josué, ele vive um momento especial no ministério. Ele vive 2 momentos muito especiais, né? O Rio Jordão se abrindo e a conquista de Jericó. E aí logo ele vai pra cima de uma cidade, porque ele fala, eu convido você a ler o livro de Josué, tá bom? Essa semana. Ele fala, basicamente ele fala assim, a cidade é desprotegida, tem poucos homens, a gente pode ir lá e conquistar. E aí eles perdem a primeira batalha. E depois eles com algum esforço conquistam o território de Ai. E depois quando ele vai estabelecer os embaixadores de Gideão, ele também erra na escolha dele, e eu quero que vocês leiam o livro. E aí Deus corrige ele com diminuição, com fracasso. Deus corrige ele com um momento onde parece que Deus não ouve mais a ele. E o sucesso não mais o acompanha. Porque Josué, por algum momento, enquanto era o homem que confiava no poder de Deus, que confiava que apesar de ter muitos gigantes, nós somos os servos do Deus Altíssimo. Vocês lembram dessa confiança de Josué? Essa confiança de Josué em Deus foi sendo trocada
por confiança no seu próprio braço. E por que isso acontece, gente? Porque quando nós estamos vivendo num momento de abundância, lembra que eu falei isso na sexta-feira do seminário? Quando nós estamos vivendo num momento de abundância, geralmente nós trocamos o nosso destino da confiança. Então, se na escassez você ora e clama a Deus, eu quero que você lembre aí o último momento de escassez que você viveu na sua vida. E aí eu quero que você me pense aí, qual foi a oração que você fez quando você viu que você não podia mais fazer nada para mudar aquela situação? Você fez uma oração desesperada aos pés de Jesus, não é verdade? Você falou, Deus, eu não tenho mais como fazer. Me ajuda. Você colocou todas as suas fichas em Cristo e no poder dele. Mas muitas vezes, quando nós passamos por esse momento do ministério, Deus oferece o caminho de diminuição para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa voltar atrás. Sabe, pessoal, é muito triste ver em Saul quantas oportunidades Saul teve. Pega Samuel, tira um tempo para você ler Samuel. Você vai ver quantas oportunidades Saul teve. Quantas oportunidades Davi teve de matar Saul e não matou. E aí Saul falava, eu pequei contra ti, e voltava. E depois ele voltava atrás de Davi de novo e voltava de novo. E eu pequei contra ti e voltava de novo. Querido, a diminuição, a humilhação, o deserto, não importa como você quer encarar isso. É uma ferramenta de Deus para o sucesso. Tá bom? Então eu vou deixar 3 nomes aqui embaixo para quando você quiser olhar para esse desenho que a gente fez, você lembrar dessas histórias. Então o primeiro que a gente falou aqui é de Josué. O segundo que a gente vai falar agora, eu não vou trabalhar da mesma forma porque eu já estou terminando, é sobre o de Moisés. E o terceiro, pessoal, é o de Jacó. E eu convido vocês a se debruçarem nesse capítulo do livro e junto ler Gênesis para vocês acompanharem a história de Jacó. E eu convido vocês a passearem pelo Pentateuco e também pelo livro de Josué e de Juízes para que vocês entendam, junto com a leitura desse capítulo, o que acontece na vida desses homens. Moisés, ele passou por 40 anos no palácio, sendo criado com regalias e com experiências assim fora do comum. Mas agora Deus forja ele em mais 40 anos de diminuição, de maré baixa. Onde, gente, pensa, um príncipe do Egito vira pastor de ovelhas. Vocês conseguem imaginar isso? Isso é uma diminuição total, porque Deus estava preparando o libertador de Israel. Olha isso, gente. Moisés não tinha ideia do que ia acontecer. Sabe, muitos comentaristas dizem que quando Deus fala para Moisés falar, né, ao faraó, ele fala, né, que ele é gago, ou que ele tem dificuldade com as palavras. Algumas Bíblias traduzem para gago, outras para... Ele vai falar assim, os comentaristas vão dizer, alguns, né, que não faz sentido essa resposta porque todo príncipe precisava ter uma boa oratória, lidar bem com tropas. E Josué fazia, e Moisés fazia isso. Você vai ver que ele fiscalizava, inclusive por isso ele matou um dos homens que mata um hebreu. Essa liderança foi diminuída para que ele não confiasse nas suas estratégias de guerra, de oratória, de manipulação, porque era tudo uma família, quando ele fosse libertar o povo de Israel. Mas que a única coisa que ele tivesse é o seguinte: o Ramsés, o faraó, Deus mandou falar isso, isso e isso. Pode ser? Não. Então tá bom. Deus mandou falar que vai vir fogo do céu. O que Moisés fez, pessoal? Moisés foi apenas um canal do poder de Deus. Entende? Talvez se Deus tivesse tirado Moisés do palácio para ser direto um libertador, talvez ele ia falar: Ramsés, a gente foi criado junto, a gente era irmão. Quebra esse galho, deixa só a gente ali adorar. Depois a gente volta. Ele ia tentar dar o jeito dele, querido. Ele poderia tentar manipular
pelo conhecimento, pelo networking dele, pelas pessoas que ele conhecia. Mas não, Deus ele faz praticamente uma geração passar enquanto ele está no deserto. Para que quando ele volte, o faraó não é mais o mesmo. As pessoas que ele conhecia no poder não são mais as mesmas. A dinâmica é totalmente diferente, até mesmo do povo hebreu, para que ele só tivesse o Senhor para confiar. Olha que maravilhoso. E por último, para encerrar, pessoal, essa aula, o livro vai trabalhar sobre Jacó. Jacó era um homem que a gente vai chamar de, hoje em dia, de malandro, né? Jacó era aquele famoso vendedor, aquele famoso boa lábia. Vocês sabem, pensa em alguém aí assim que vocês conhecem. O cara que faz o dinheiro aparecer, o cara que dá o jeito dele, o cara que que acha que o fim justifica os meios. Esse camarada, esse Jacó, que passava a perna sempre e sempre e sempre, ele é levado ao Peniel. E lá ele é ferido e ele é marcado para sempre. E talvez essa limitação dele de alguma forma o diminuiu. Mas a principal diminuição que Jacó vai passar é quando ele perde o seu filho preferido. Quando ele perde José. José é vendido pelos seus irmãos e a Bíblia fala que Jacó estava profundamente entristecido. Pensa, querido, a Bíblia Gênesis vai fazer um intervalo de 22 anos. Vai parar de falar de Jacó. E vai começar a contar a história de Josué. A Bíblia só vai falar que Jacó ficou extremamente entristecido e você não tem mais nenhum contato de Deus com Jacó nesse período. A Bíblia muda a narrativa para José do Egito. E agora você não sabe, a única coisa que você sabe é que ele está triste, que ele está envelhecendo. E aí, querido, o que acontece quando os irmãos vão para o Egito pedir para José comida? Eles são presos e agora José estava atrás de Benjamim. E pensa Jacó olhando para tudo isso assim, cara, eu já perdi um filho e agora o meu filho caçula de novo. De novo, eu vou perder de novo. Mal sabia ele, querido, que Deus estava forjando ele, fazendo ele passar por esse período de maré baixa para que ele fosse viver os seus últimos 17 anos no Egito, com todas as regalias, com todas as riquezas, honrado e feliz. Podendo dizer para os seus descendentes, o poderoso de Jacó, vocês vão ver isso, o poderoso de Jacó nos honrou. Sabe, querido, que que a sua história com Deus seja tão pessoal que você possa falar para sua descendência, o poderoso do Ricardo, o poderoso do Eliandro, porque você tem uma história pessoal, que você pode falar assim, ó, o poderoso de Jacó. É estranho, né, a gente falar assim. A gente lê, é bonito, o poderoso Jacó, porque a gente lê a história que Jacó teve com Deus, mas pensa o próprio Jacó falando isso, pensa você aí, ó, o poderoso do Marcelo. Só fala isso quem teve uma história profunda e pessoal e marcada por dificuldade e por felicidade. Então, pessoal, eu acho que a gente cumpriu o objetivo. Eu quero que nesse apunhado final que eu vou fazer aqui, você pense nisso. Primeiro ponto que a gente trabalhou hoje. Olho no noivo. Cuidado para que na empolgação de Deus, eu quero me tornar um amigo para o Senhor, eu quero servir a tua noiva, e é isso aí. A única coisa da sua vida seja servir a noiva e você perca o seu amor por Deus. Cuidado para que o seu amor não seja no serviço e que você seja aquela pessoa que serve, porque senão vai ser história de Marta e Maria, pessoal. Mas que você seja a mensagem antes de proclamá-la. Que você viva aquilo que Deus tem ministrado no seu coração antes de ministrar nos outros. Segundo ponto que a gente passou, que a gente trabalhou aqui, João Batista, mesmo sabendo de que era necessário que ele diminuísse para que Cristo crescesse, questionou e duvidou quando as suas atividades cessaram e agora ele se via preso e sem expectativa de vida. E ele estava certo, porque ele morreria. Ele questiona e fala, Senhor, é você mesmo? Você mesmo o Messias? Isso é um contraste muito profundo com o que ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, se prepare, porque nos momentos de maré baixa,
talvez os seus alicerces sejam testados. Os alicerces de um prédio, eles não são testados num tempo comum, concorda comigo? Eles são testados para um momento de tribulação, de terremoto. Você vê lá aqueles no Japão, eles balançando assim, ó. Então, Deus às vezes leva você no momento desse de maré baixa porque ele percebe, e você precisa confiar na liderança dele. A gente trabalhou semana passada. Ele percebe no seu poder e na sua sabedoria que talvez falte um pouco para que você se desvie do caminho certo. Então se prepare para a crise. E lembre na crise daquilo que você já sabe. Pode estar turbulento, mas aqui eu falo a frase do nosso pastor. E eu vou até escrever. Que é: o que Deus falou no claro. Vocês já sabem, hein? O que Deus falou no claro, no escuro, tá valendo. Guardem essa frase pro momento de crise. Porque, querido, crise é uma resposta negativa da maré baixa. Olha o que o livro vai falar pra gente. A melhor resposta que você pode dar é mansidão. Entende? Então, minha esposa tá doente. Eu preciso confiar na liderança de Jesus. Ele tem um propósito com isso. Eu posso me entristecer, mas eu não posso questionar aquilo que é verdade, aquilo que no escuro continua valendo, e eu preciso responder com mansidão. Esse é o mundo ideal, pessoal. Nem sempre você vai passar dessa forma. Nem sempre eu vou passar dessa forma. Mas isso precisa ser uma busca. Mansidão. E se o Eliandro aí, que mandou um joinha, perder no caso da justiça que ele tá, mesmo que ele seja certo, Deus, ele quer mansidão no seu coração. Sabe? Não negocie os seus fundamentos. E terceiro ponto, querido, cuidado com o momento do ministério, com êxtase. Josué, passando por esse êxtase, passando por esses 2 momentos de glória, ele se distraiu e não perguntou a Deus, como ele tinha feito antes. Ele confundiu que o poder não estava na capacidade, na técnica de combate dele, mas estava na glória e na presença que acompanhava e distraía e destroçava os seus inimigos. Então cuidado, tá bom? Cuidado. Cuidado com os dois. Cuidado com a maré alta. Cuidado com a maré baixa. Aproveite o que Deus quer te ensinar nas duas. Se Ele quer te motivar e criar raízes nos momentos de felicidade, para que no momento de dificuldade você lembre e coloque esperança no seu coração, amém. Aproveite esse momento. Sabe? Aproveite esse momento para plantar para o futuro. Mas cuidado, para que o seu coração não se distraia. Agora, em contrapartida, cuidado com a maré baixa. A maré baixa é uma das ferramentas que Deus usa para nos corrigir, nos direcionar e nos fazer no deserto ter comunhão com Ele. Convido vocês a lerem essas três figuras nessa semana: Josué, Moisés e Jacó. E perceber como nessas 3 figuras, Deus, ele... botei até o vermelho aqui. Deus, ele se revela. E ele revela a pedagogia do deserto. Eu acho que a gente cumpriu o objetivo, pessoal. Eu acho que a gente cumpriu o objetivo. Eu quero que você pense nisso com muito carinho. Eu quero que você ouça de novo. Eu quero que você tá com o livro, você não tem desculpa. Leia o livro. Vocês vão pescar muito mais coisa do que eu tô falando aqui. Se dediquem nesse momento. Não passem. Olha só, pessoal, a gente já tá em 1 mês. Hoje fechou 1 mês. Passou muito rápido. Voou. Só tem mais um. Não passem por esse discipulado de qualquer jeito. Se permitam ser transformados pelo que Deus está querendo fazer com a gente, com a nossa igreja. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer uma oração pra gente encerrar, tá bom? E eu vou falar com vocês. Senhor Jesus, nós chamamos, Pai, e depositamos a confiança do nosso coração em Ti. Sabemos que Tu és o bom pastor, que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Pai, o Senhor está conosco e nos levará a pastos verdejantes e a águas tranquilas.
Pai, se necessitamos de momentos de maré baixa, Pai, faça na nossa vida e Espírito Santo nos auxilie em aproveitar esse momento. Pai, se o nosso coração está cansado, se o nosso coração está desgastado, nos leve a esse lugar de felicidade para que a gente possa se lembrar das promessas que o Senhor fez a nós. Senhor Jesus, nós confiamos em Ti, confiamos que o Senhor é o mais capaz para cuidar do nosso coração, das nossas intenções. Nós nos colocamos, Pai, hoje como disponíveis à Tua correção, disponíveis à Tua orientação, disponíveis, Pai, à Tua alegria, à Tua felicidade, ao Teu incentivo. Nós queremos ser amigos para o Senhor, mas não queremos perder o nosso amor e o nosso olhar para o Senhor. É isso que nós oramos, Pai, e entregamos essa aula. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.